Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e para quem nos está assistindo, vocês estão no nosso podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou seu anfitrião, Anderson Salles. Eu sou Elaine, também anfitriã. Sejam bem-vindos ao podcast e nos acompanhe. Hoje nós temos um convidado, que é o Dr. Francisco Hahnemann, psiquiatra, e nós vamos bater um papo sobre saúde mental. Seja bem-vindo, Francisco, mais do que querido, amigo e colega. Um detalhe, e muito importante, né? Para quem não conhece, Francisco Hahnemann só tem 40 anos de profissão. Isso, doutor? Que susto. 40 anos de profissão. Ele já estava num sorriso, 40 anos de idade. De idade, achei. 40 anos de profissão, Francisco é psiquiatra da adolescência, da infância e de adultos e tem uma linda trajetória profissional. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço aí o convite de vocês, né? E desejo sucesso no podcast. Obrigado. Então, vamos lá. Para falar sobre saúde mental, a gente tem que entender o que é esse negócio que está todo mundo falando, né? Precisamos ter saúde mental. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que seria saúde mental. Bem, saúde mental é você estar bem com você mesmo e com a sociedade, com as pessoas que estão ao redor de você. Basicamente é isso, né? E para eu estar bem, para a gente estar bem conosco mesmo, né? São necessários alguns pontos, né? O primeiro dos que eu considero é o sono, que hoje em dia as pessoas não dão valor ao sono, devido à internet, devido à energia, né? Você não precisa mais desligar, porque você tem energia 24 horas por dia, tá? Você pode viajar de avião, sai às 2 da manhã e chega às 2 da tarde, né? Você pode fazer compras, né, online, né? Você pode assistir um vídeo, você pode assistir filmes, séries, né? Qualquer hora do dia ou da noite. Então, o conceito de dia e noite parece que está sendo perdido pela humanidade, tá? E o fato de a gente não dormir, que segue um ciclo biológico e é muito importante para a saúde mental, gera grandes transtornos, vamos chamar de psiquiátricos. Né? E é interessante que a gente percebe no consultório, né? No consultório eu venho percebendo, as pessoas, na verdade, precisam ser treinadas de novo a dormir, né? Isso que você está dizendo, a gente vê assim, classicamente no consultório, porque os celulares estão sempre do lado. E por falar nisso, doutor, qual seria o tempo saudável, né, que nós precisamos desse relaxar num processo de nos prepararmos para o sono? O que se precisa fazer para que eu possa dormir efetivamente? Porque tem muita reclamação, né? Não consigo dormir, eu demoro muito para dormir, né? Tem um sono muito agitado. É uma coisa interessante, é que todo mundo agora precisa de um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para viver, né? Há 200 mil anos, pelo menos, o ser humano dorme de noite e acorda de dia. Tá? Isso é biologicamente programado através de hormônios. Todo mundo sabe que a melatonina, que a gente compra na farmácia hoje para dormir, ninguém precisa da melatonina, nós temos melatonina no corpo. Tá? Basta desligar as luzes. E quem vai desligar as luzes? Ninguém, né? A gente vai ficar com luz acesa, celular, tablet, televisão, videogame, até a hora que eu quiser. Então, assim, existe uma curva de crescimento da melatonina a partir da hora que o sol se põe. Nós somos seres biológicos, tá? E programados há milênios, né? Então, a partir de 18, 19 horas, a melatonina começa a aumentar no nível sanguíneo da gente. Às 10 da noite, ela está no máximo. Ou seja, todo mundo deveria estar dormindo às 10 da noite. Pô, Francisco, mas você está louco. Não, eu estou tentando não deixar ninguém louco, tá? Estou falando biologicamente, às 10 da noite, a melatonina está no máximo. Só que a gente está vendo televisão, a gente está assistindo uma série, a gente está conversando. Então, assim, a nossa melatonina com as luzes acesas não atinge esse nível.
E continuando o fator biológico, pelas 5 da manhã começa a crescer o hormônio do estresse, o cortisol, tá? Que é o oposto da melatonina. E por que nós precisamos do hormônio de estresse às 5 da manhã? Porque desde o homem das cavernas, desde o macaquinho e tal, se a gente não acordar durante o dia, nós vamos ser presas fáceis de outros predadores. Então, biologicamente, nós temos que acordar a partir das 6, 7 da manhã e dormir a partir das 7, 8 da noite. Tempo ideal de sono varia de acordo com a idade, né? Então, quanto mais jovem a criança, maior tempo de sono. Um recém-nascido dorme 20 horas por dia, tá? Já um adolescente já vai dormir, precisa de dormir em torno de 10 horas, tá? 10 a 8 horas, no mínimo 8 horas, tá? Mas... Isso é o maior desafio do consultório. É a história do adolescente entender esse tempo necessário, né? Inclusive, eu dou uma dica. Devido ao hormônio do estresse começar às 5 da manhã, mais ou menos, quando você precisa estudar para uma prova ou alguma coisa assim, aprender mais, eu digo assim, biologicamente falando, é mais saudável você dormir às 10 da noite e acordar às 4h30 da manhã e começar a estudar. Porque às 4h30 você já está apto para aprender. E por que o sono é importante? O sono é dividido em 4 fases e que duram em torno de 2 horas, cada período desse. Essas 4 fases, elas fazem uma desintoxicação dos radicais livres, né? E de toda a toxina que o cérebro gerou durante o dia todo. Então é necessário ter 4 períodos, em média, para desintoxicar completamente. A pessoa que dorme só 2 horas por noite vai acordar já pilhado, né? Dormiu só 4 horas, vai acordar nervoso, não conseguiu limpar seu cérebro. Dormiu 8 horas, vai acordar melhor, tá? Menos intoxicados. Então, assim, essa é a importância do sono e as pessoas renegam. Não adianta dormir 8 horas por dia, é por noite, tá? Por causa da melatonina. De dia nós não fabricamos melatonina, tá? Então, é importante retomar esse hábito. Quer assistir, quer jogar videogame? Acorda às 5 da manhã para jogar. Isso seria um hábito interessante. Eu tenho uma dúvida com relação ao oposto, tá? Pessoas que têm depressão, quadros depressivos, elas têm tendência a dormir mais. Qual é esse efeito de dormir mais? Parece que quanto mais você dorme, você acorda meio dolorido. Como é que funciona esse processo, o oposto? Então, esse efeito já é um dos efeitos, dos fatores que a gente leva em consideração para diagnosticar uma depressão, né? Certo. Ou seja, mais um motivo para eu dizer que o sono interfere muito no humor, né? Interfere no humor, na depressão e na ansiedade. Então, assim, a gente tem que retomar um hábito de tentar fazer essa pessoa dormir à noite, passar o dia tendo outras atividades, inclusive saindo ao sol, para estimular, né, a vida, né, e deixar à noite, quando o sol se puser, vamos lá, agora a gente vai relaxar. E voltando ao sono, que eu insisto, 1 hora antes de eu pensar em dormir, eu deveria desligar todas as telas. Aí o que eu faço? Eu estou sem sono. Pega um livro, vai ler. Pega um quebra-cabeça, pega um Lego, vai montar um Lego, tá? Tudo sem o auxílio de qualquer tela, tá? Para poder realmente você ir desligando aquele cérebro que está ligado por causa da luz. É interessante que a gente percebe a reclamação sobre eu não tenho nada para fazer. Esta frase é muito comum, né? A gente tem ouvido muito isso. Ai, que tédio! As pessoas estão desacostumando ao tempo ósseo. O ósseo não é um problema, né, doutor? Não. O ósseo deve ser cultivado. Aprender a viver com ósseo é aprender a controlar a sua ansiedade, né? Hoje em dia é muito comum, como você falou, Elaine, a pessoa não tem o que fazer, o que faz? Pega o celular. Mas eu não tenho o que fazer, pega o celular, né? Aí vai procurar alguma coisa para fazer. Então aquilo estimula a minha vigília, né? Estimula a minha atenção e me deixa viciado naquilo. Porque eu não tenho o que fazer, é o que você falou. Eu não consigo suportar meu ócio. Então, assim, aprenda a fazer outra coisa. Eu falo assim, senta vai levar seu cachorro para passear? Não vai com o celular. Vai passear com o seu cachorro e olhar o que está ao redor.
Você não tem o que Está fazer. presente, né? Senta no banquinho da praça e fica olhando. Vai passar uma pessoa interessante, vai passar um cachorro bacana, vai passar um carro, vai passar uma coisa interessante que vai te chamar a atenção. Só que se você ficar no seu celular, você está na tela. Aí a gente volta, infelizmente, hoje em dia a gente tem que falar em tela o tempo todo. Porque é o que está movendo a sociedade hoje, né? É a tela. Tá? Adultos também, né? Mas só acontece que as crianças, por terem um sistema nervoso em desenvolvimento ainda, tá? Não totalmente amadurecido até os 20, 21 anos, eles se tornam presas fáceis de vários hábitos ruins, tá? Hábitos ou vícios. Por isso que dopamina, né? Antigamente a gente falava do cigarro, começar a fumar cedo, né? Usar outras drogas, tal. Quem que é mais suscetível a usar drogas? O traficante vai atrás de um adulto para usar drogas ou de um adolescente? O adolescente é mais suscetível, tá? Não tem o discernimento ainda do que é saudável e não saudável. Cérebro imaturo, Cérebro né? imaturo, tá? Não sabe julgar ainda, porque uma coisa é ser boa, outra coisa é ser saudável. Eu costumo dizer assim, o que é mais gostoso? Uma salada de alface com agrião ou um bolo de chocolate com jujubas e marshmallow? Pô, com certeza, 99% das pessoas vão dizer que é o bolo de chocolate. E eu também concordo, é o mais gostoso. Aí eu vou te perguntar, qual que é o mais saudável? Bom, aí é o tal da alface com agrião. Então, mas a gente vai julgar e vai dizer, eu quero o mais gostoso. Pensando nisso, doutor, assim, falando, porque tem uma tendência, eu quero ser feliz, isso não está bom para mim. A gente percebe uma dificuldade de separar aquilo que eu preciso fazer e daquilo que eu quero fazer. Uhum. Então, entrando nisso, como manter o equilíbrio na rotina do dia a dia com aquilo que a gente precisa avaliar do alface, comer o alface, em que momento comer o alface, em que momento comer a jujuba, né? Qual é o equilíbrio disso? Como chegar a isso? Então, é difícil, né? Porque é um treinamento dia a dia, ano a ano, tá? E a pessoa precisa aceitar isso. Ninguém muda a outra pessoa. Né? Ninguém muda a outra essa frase, pessoa. Gente, tá? Guardem isso. Ninguém muda ninguém. E é interessante também que a alimentação saudável também influi na saúde mental, saúde né? mental, Então, assim, você só muda se você quiser. Não adianta você tomar remédio, o médico te passar remédio, psicólogo te tratar, não sei o quê. Se você não quiser mudar, você não muda. Tá? Então, assim, o seu companheiro ou companheira não vai mudar você. Você vai se permitir mudar, tá? Se quiser agradar essa pessoa. Mas você tem que agradar você mesmo, principalmente. Mas sendo honesto, sendo saudável. Então, primeiro parâmetro, desligar as telas às 10 da noite e fazer qualquer coisa que não seja eletrônico. Tá? Até a hora que você quiser. Não olhe para o relógio. Faça uma coisa prazerosa. Eu recomendo ler um livro. Livro do quê? Do que você gostar. Se gostar de Harry Potter, leia Harry Potter. Se gostar de física, leia física. Entendeu? Mas nunca com o intuito de estudar. É com o intuito de relaxar. Né? E só vá para a cama quando tiver com sono. Né? Essa é a recomendação que eu faço. Agora, ponha o despertador, o relógio, o celular, para tocar na hora que você precisa acordar. E não se preocupe com a hora que você vai dormir. Se você fizer isso durante 3 a 4 semanas, dormir na hora que você se sentir bem e acordar naquele horário fixo, tá? Você vai começar a modificar o seu padrão de sono. Mas precisa de 3 a 4 semanas. Acordei naquele horário que eu determinei, tipo 6 ou 7 da manhã. Bom, recomendação, durante o dia, ou você vai fazer suas atividades profissionais, né? Aliás, ou não, você vai fazer suas atividades profissionais. Você é um profissional liberal ou um empregado de algum local, vai trabalhar. O estudante. E o estudante vai estudar. Qual a profissão do estudante? Estudante. Né? Então, é o seu trabalho. Então, eu recomendo, faça uma coisa, primeiro que você goste, mas não só o que você goste. Você precisa fazer uma coisa que seja útil para que você seja feliz. Né? Adianta você fazer o que você gosta e não ter uma recompensa. Né? Apenas recompensa emocional é válido? É. Mas e se você não puder comprar o que você gosta? Então, recomendo que faça ali o que você gosta a uma coisa que seja útil para a sociedade. Né? Aí isso vai reverter em algum ganho financeiro para você. Não precisa ser, ninguém vai ficar rico. Mas eu acho que você ter a sua
estabilidade financeira ajuda bastante. Então, assim, durante o dia, de 6 a 8 horas de trabalho. É o normal de qualquer pessoa. Tem gente que trabalha 10 horas, tem gente que dá plantão 12 horas, e tem gente que trabalha durante 6 a 8 horas. Lazer. Depois vem o lazer. O lazer é aquele momento em que eu me desligo das coisas obrigatórias e dou vazão ao que eu gosto. Se o lazer for atividade física, melhor ainda. Tá? Porque você já vai utilizar o tempo da atividade física, que é importante diariamente, você praticar em torno de 40 minutos de alguma atividade física, em torno de 40. Se você fizer isso com prazer, isso passa a ser seu lazer também. Tá? E se for necessário uma ajuda psicológica, né? É importante também. E uma ajuda espiritual também é importante. Tá? Espiritual não é você pertencer a uma religião, é você acreditar em alguma coisa que não seja negativa, uma coisa que seja positiva. É uma espiritualidade. Então, isso é importante também. Por último, é que eu falo que vem as medicações, que as pessoas vêm direto para a medicação. Elas não querem mudar o esquema de vida. Tá? Eu quero ganhar o remédio, mas eu quero continuar. Não quero ir para a escola, não quero estudar, não quero trabalhar, me dá ansiedade, não quero dormir na hora que eu quero e tal. Você só quer o remédio, não vai funcionar. Mais fácil, né? Se a gente não muda a forma como a gente enxerga a vida, Sim. como que a vida, como que nós vamos interagir nessa vida com os outros, olhando para a gente? Então, é muito delicado isso, né? O nível de responsabilidade. Ontem eu estava falando com uma colega sua, médica, sobre um paciente, e a gente estava falando sobre exatamente isso. Como que as pessoas, os pais, os casais, estão se envolvendo menos com a educação dos filhos, né? Projetando num profissional da saúde para as estimulações. E quando requer que eles monitorem essa rotina, esse apoderamento do filho, né? Esse apoderamento do companheiro, da companheira em autonomia e em segurança, eles recuam porque dá trabalho. Sim. Dá trabalho. E isso é um problema. Então, com certeza. Falando das telas, é muito mais fácil deixar um filho numa tela, né, que você não se envolve, do que efetivamente você ter que se envolver para dar uma atividade naquele momento, né? O adolescente não sai do mundo dele para ir para o mundo do adulto. É o adulto que precisa entrar no mundo do adolescente. Isso né? é muito interessante. Essa é a verdade, para você conhecer que mundo é esse e como você vai estar inserido nele. Senão, são unidades separadas. É a vida do adolescente e a vida do adulto. E assim serve para adultos, para criança e para adolescentes. Né? E isso gera ansiedade, né, doutor? Sim. Isso gera ansiedade. E o nosso... Falando nesse processo ansioso, né? Então, falamos da qualidade do sono para a saúde mental. Falamos da qualidade daquilo que eu escolho, entre aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu quero escolher, aquilo que eu preciso fazer. O alface é ótimo, né? Sim. Porque essa história de eu só como o que eu quero, eu só faço o que eu quero porque eu quero ser feliz, a felicidade, ela precisa ser melhor esclarecida sobre essa sensação de bem-estar e o que a gente precisa se dispor a fazer. Sim. Nas relações com o outro, né? Então, pensando nesse contexto de ter o equilíbrio com o lazer, desses momentos do ócio, né? Que dica o senhor daria, né, num processo conclusivo sobre como ter essa ansiedade equilibrada se é uma sensação fisiológica diante de situações que a gente não conhece efetivamente. E o que a gente não conhece é daqui segundos, minutos, anos. Como manter isso equilibrado? Primeiro é bom lembrar que a ansiedade é uma emoção normal e saudável. Né? Através da ansiedade, eu me preparo para um problema. Né? Então, assim, qualquer animal, né, tem que ter ansiedade para fugir dos perigos. O problema que a gente está tratando aqui, Elaine, é quando essa ansiedade nos domina o tempo todo.
Por exemplo, nós estamos aqui conversando e eu não estou com nenhum problema à vista, mas eu estou travado pensando que eu vou ser assaltado, vai acontecer uma coisa ruim e tal. Então, esse estado de estar sempre esperando uma coisa ruim acontecer é que se torna o transtorno de ansiedade, que a gente precisa tratar, né? Então, assim, quando eu já passo, o meu medo passa a ser constante. Medo de fazer uma prova, medo de não passar numa prova, né? Então, eu já nem faço a prova. Eu tenho um paciente que nem vai para a escola, porque ele tem medo de não aprender. Assim, eu estou com medo de não aprender. E a pessoa tem um QI de 140. Tá? E ele tem medo de não aprender. E falta a escola. Eu falei, se já faltou, já vai levar um 0. Se você não foi. Então, você tem que enfrentar a situação. Eu acho muito interessante, as pessoas com ansiedade, eu sempre recomendo um esporte coletivo. Aliás, um parâmetro. As crianças hoje em dia, elas não brincam. Tá? Elas estão submetidas o tempo todo a atividades que um adulto está supervisionando. O brincar é brincar, é deixar a criança ou o pré-adolescente criar as regras e brincar. Geralmente eu digo ao ar livre. Coloca uma criança no parquinho com mais 3 ou 4 crianças e sai de perto. Fica olhando elas brincarem. Dá uma pazinha, dá uma coisinha para eles brincarem, criarem um morrinho, criarem um castelo, o outro vai lá e pisa no castelo. Se resolvam. Brincar eles criam as regras e eles resolvem os problemas. Hoje em dia a gente não deixa mais isso. A gente não deixa uma criança resolver um problema com a outra, a gente não deixa a criança brincar e criar o que ela quer. Quando a criança não cria, o que vai acontecer com o adolescente e com o adulto? Não sabe criar. Tá? Então a criança deixou de brincar para estar no celular ou no tablet. Então, infelizmente, a gente sempre fala nisso. Tá? E a criança e o adolescente acaba não tendo opções. Ansiedade é um estado de tensão interna. Como é que eu resolvo isso sem remédio, sem medicamento? Remédio, sim. Eu mando para uma atividade física coletiva. Vai jogar basquete, vai jogar futebol, vai fazer uma luta, uma arte marcial. Naquele momento que você está fazendo uma arte marcial, qualquer pessoa, adulto e criança, você não tem cabeça para pensar em nada. Você está pensando só eu e você, estamos praticando aquela arte marcial. Se você não pensar em mim e eu não pensar em você, alguém vai se machucar. Se manter no momento presente. No momento presente. E o intuito não é se machucar, é simplesmente dar vazão à nossa ansiedade. Então, jogar bola, chuta a bola, isola a bola. Faz o gol ou não faz o gol, você isolou a bola. Você está jogando sua ansiedade, sua tensão para fora. Ficar armazenando aquilo, estou ansioso, vou lá, me deito na televisão e vou ver um filme. Você não jogou para fora, você está acumulando energia, diria energia negativa. E na hora que você explode num jogo de basquete, né, em alguma outra coisa, física, coletiva, você não está pensando no que está ocorrendo, tá, na sua ansiedade. Aí eu faço um parênteses assim, se eu for andar de bicicleta sozinho ou fazer natação, eu estou conseguindo resolver a ansiedade? Teoricamente, são 2 esportes excelentes, ciclismo e natação, mas a pessoa está sozinha. Ela pode continuar pensando nos seus problemas. Eu posso nadar 1h30 e sair da natação pior. Por isso que o convívio social é extremamente importante. Exatamente. Convívio social. E o esporte traz isso, né? O esporte Muito. social traz isso. Então, uma das questões é essa. Como é que eu alivio isso? Primeiro, deixando as crianças brincarem, os adolescentes também brincarem, entre aspas, né? Criando as suas próprias regras e saindo dos eletrônicos. Tá? O brincar é muito produtivo. É assim que a criança aprende a resolver os problemas. E até os 4 anos de idade, as crianças não estão brincando. Você falou, delegam para um profissional. Tá? A criança não sabe fazer o O e o A, não sabe desenhar porque ela ficou teclando. Dedinho. Exato. E o dedinho funciona, mas isso aqui, nós não usamos isso em lugar nenhum. Nós temos isso. Vai para a escola, não consegue escrever. Reconhecimento do próprio corpo, né? Pular corda, andar de bicicleta. Hoje você vê crianças com motinhos elétricas. Verdade. Elas não sabem ainda pedalar e ter equilíbrio, mas tem 3 eixos, tem 3 rodinhas lá e tem elétrico, não faz força. Eu me lembro, é interessante isso, eu me lembro quando a nossa filha mais velha pediu um roller. Ela queria que aquele patins de 4 rodinhas, né?
E aí ela ganhou um roller, só que nós temos a caçula, que era menor, queria um roller. E a caçula, sendo menor, né, queria imitar a mais velha. Nós compramos um roller para ela, né? E aí nós recebemos várias críticas, né? Assim, mas você vai deixar ela subir no roller? Ai, que perigo! Eu falei assim, não, a gente, assim, capacete, com tudo, nunca quebraram nada, né? Se machucaram dessa forma, porque a gente sempre com proteções. Sim. E ela caía mesmo. A mais velha caía menos, né? Sim. Mas a caçula caía muito. E a gente colocou uma almofadinha no bumbum dela. A gente amarrou uma almofadinha dentro da calça. A gente colocou uma almofadinha para quando ela caísse, o bumbum não se machucasse. E ela caiu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Caía e sorria. Ai, doeu. Sorria, feliz porque estava ali. E ela andou de roller. Então, é isso. Ela E venceu. ela andou de roller. Ela venceu. O que significa isso? Eu sempre trago, assim, pensando, lembrei disso agora, que é aquela história do envolvimento dos pais, a sua disposição do tempo, sem o eletrônico, né? Participando de uma atividade em família, olha quanta coisa envolvida. Né? Estimulando a parte motora, estimulando a perseverança, nós já estamos treinando emoções com a criança. Sim, exatamente. Né? E a motivação de que eu conquisto coisas. Já somente num brinquedo que é andar de roller. Se a gente pensar o que mais cada um pode fazer dentro da sua própria casa, entre adultos, crianças, adolescentes, em momentos específicos, aonde a gente vai construir história, nós vamos construir lembranças, além de toda uma estimulação de controle de ansiedade. Sim. Foi legal que você puxou o assunto para o adulto, né? O adulto tem que se soltar também, né? Tem Sim. que olhar para o seu companheiro, sua companheira, para os seus filhos, brincar. Momento de parque, vai para um parque, passa 2 horas no parque. Precisa olhar celular? Brinca com seus filhos, né? Brinca, dá atenção, conversa com outras, faz outras amizades no parque. Os filhos estão lá brincando entre os filhos e os adultos estão conversando entre os adultos. Então, assim, aí você faz realmente um rol social fixo, né? Real, né? Fixo não, real. Porque muita gente só tem rol social virtual. Verdade. Né? E não sabe resolver os problemas, os impasses. Né? Porque o impasse é aqui, nós estamos os 3 aqui conversando. Se surgir uma rusga entre nós vamos ter que saber, educadamente, resolver isso. Né? Se fosse na internet, eu simplesmente bloquearia vocês. Vocês me bloqueariam. Né? Então, assim, Aliás, é o que tem acontecido. É o que tem acontecido, Que é o cancelamento. Ai, cancelei. Porque é fácil, assim, ó, pum, eu tô aqui. Eu não tenho que me envolver com as minhas emoções, Sim. organizá-las, né? Ter o controle, o equilíbrio emocional, pensar nas estratégias. Quando a gente fala assim, a criancinha brincando, né? É para isso. Quando a gente cresce, saber resolver problemas. Exatamente. É isso mesmo. Aí depois a gente tem que encher de muitos profissionais para fazer um trabalho que não foi feito simplesmente brincando. Não é, Anderson? É verdade. E também o adulto ele tem que mostrar, né, as coisas. Às vezes nós acostumamos com as telas e não mostramos, não damos o exemplo, né? Sim. De tipo, poxa, como faz um relacionamento, como que o adulto trabalha a sociabilização, com os amigos, né? E isso também é passado para os filhos, né? Isso mesmo. Eles espelham a gente, né? Mas hoje em dia, eles espelham muito mais os influenciadores, não os pais. Então, tomar cuidado. Porque a gente não sabe o que eles estão vendo. Isso é verdade. O pai tem que acompanhar o que o filho está vendo também. Então, eles sofrem pela imaturidade cerebral, eles são influenciados. E, dependendo do influenciador, vai ser para o bem ou para o mal. Né? Eu vi uma reportagem dizendo que os portugueses estavam chateados porque os filhos estavam assistindo tanto programas de influenciadores brasileiros que eles estavam perdendo o sotaque português, estavam tendo o sotaque brasileiro. Então é aquilo, a influência é tão forte que acaba mudando toda uma cultura, né? Isso mesmo.
Equilíbrio, sempre equilíbrio. E tudo isso colaborando para a saúde mental. Sim. Para ter saúde mental, né, doutora, a gente precisa realmente analisar, questionar e tomar atitude. Não tem varinha mágica. Não tem varinha mágica. Olha, muitos assuntos saíram aqui. Várias ideias. Estamos pensando aqui quantas coisas a gente não precisa conversar um pouquinho mais. Esse adulto também está diferente, Sim. efetivamente, nesse comportamento, né? A gente fala muito de criança, de adolescente, porque é onde a gente está percebendo uma mudança muito significativa, comprometendo o desenvolvimento. Sim. Mas o adulto está diferente. A gente não é um jargão, mas assim, realmente a ansiedade é a doença do século, né? Literalmente. E é assim, eu vi uma frase essa semana que é o seguinte: a ansiedade é você... o tempo do mundo não é o tempo da gente. Então, o tempo meu. Excelente. Né? O tempo do mundo, o mundo está exigindo de mim um tempo que não é o meu. Por que eu tenho que me ligar nisso? Por que eu tenho que saber tudo o que está acontecendo no mundo, em todas as esferas? Por que eu tenho que estar atrás de notícias o tempo todo? Por que eu tenho que estar atrás de saber o que todos os meus amigos, todo o pessoal das minhas redes sociais estão fazendo? Às vezes eu passo um dia trabalhando, ou 2 e tal, e aí eu vejo lá uma rede social que eu tenho e está com 240 mensagens. O que eu faço? Pulo. Se tivesse uma mensagem para mim, eu iria atrás. Tivesse lá, Francisco, tem uma coisa que alguém respondeu para você. Eu vou olhar o que ela respondeu. Mas tem 240 mensagens, nenhuma foi para mim. Gente, eu não vou perder meu tempo olhando as 240 mensagens. Só que as pessoas, a maioria, vão atrás. Então, essa frase eu achei interessante. O tempo do mundo não é o meu tempo. E se eu souber qual é o meu tempo, a minha ansiedade diminui bastante. Sensacional. Esse papo vai longe. Vai longe. Mas o tempo do mundo não é o meu tempo, né? Vamos encerrar o podcast querendo ficar mais um pouquinho, mas com esta frase eu acredito que é isso, né? A gente precisa tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio pode. Sim. Tudo com equilíbrio pode. E nós fechamos esse podcast com várias dicas, né? Eu acho que ficaram, para mim, sugestões maravilhosas. A gente ter um tempo de tela, né? Você ter um tempo para você desligar, deixar o seu celular de lado, principalmente também nas refeições, né? Você ter uma refeição de qualidade, né? Presença, sentir a família, sentir o que você está comendo, né? Eu acho que isso é importante, né? Você deixou bem claro. E ter hobbies, né? Eu acho que hoje em dia a gente está tão preocupado com o dia a dia, de ter comida, ter dinheiro e tal, que você esquece que você tem que ter sua higiene mental, né? Tem que ter alguma coisa que você goste, que você faça e que seja longe de telas também, né? Sim, de preferência. Mas isso que você falou é interessantíssimo, eu esqueci de falar do hobby, né? Está no lazer, mas especificamente o hobby. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar figurinha, então vai jogar figurinha. Entendeu? Mas é um momento que você pode, não é obrigado a ir todo dia fazer seu hobby. Né? Primeiro tem as obrigações de trabalho e de estudo. E o resto, o hobby e o lazer, vem depois. E todo dia precisamos dessa pausa para que o nosso cérebro não precise ficar produtivo o tempo todo. Sim. Isso é importante. É isso. Muito bom, muito bom. Muito prazer estar neste momento. Ele é o nosso primeiro convidado. Olha, que honra, muito obrigado. Neste novo formato do podcast, que é em vídeo e áudio. Muito obrigado, doutor. Imenso. Esperamos vê-los outras vezes. Eu que agradeço aí o convite, né? E o apoio de vocês e a amizade de vocês. Obrigado. Francisco é um querido amigo, pessoal. Um grande profissional. Muito bem. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Até a próxima.